Galera, antes desse vídeo começar rapidinho, vou deixar aqui já aquele merchan do Espaço Ciência do Boxe. Tá cheio de vídeo aula lá pra quem tá buscando se capacitar, pra quem tá querendo aprender um pouquinho mais, fazer aquele treininho técnico em casa. Tem a minha apostila com todos os detalhes e indicadores metodológicos de cada elemento técnico, com o linkzinho que já vai te abrir um vídeo, praticamente é um curso. Você pode estar lá olhando a demonstração prática. E também tem as videoaulas para você que é treinador, está buscando se capacitar, ou para você que gosta de boxe, está querendo aprender um pouquinho mais, preparação técnica, tática, física e por aí vai. Então dê uma olhadinha lá e qualquer coisa deixa aqui nos comentários qualquer tipo de dúvida. Eu sei que faz muito tempo que a gente não se vê por aqui, quase 4 meses já na verdade, que eu estou aqui vivendo na Malásia. Tem sido muito corrido aqui, tenho dado muitas aulas, todos os dias eu dou aula de boxe. Então pretendo voltar agora, postar alguma coisinha, os vídeos um pouco mais simples, como o de hoje, por exemplo, que será respondendo perguntas. E à medida do possível, sempre que der, pretendo postar alguma coisa aqui para estar trocando aquela ideia com vocês. Vou responder as perguntas que foram enviadas no Instagram. A primeira pergunta é do Leo.drunk. Ele pergunta aqui: como melhorar as esquivas treinando sozinho? Cara, primeira coisa, sempre quando você fala de um elemento técnico, no caso de esquiva, né? Tem esquiva para trás, esquiva circular, esquiva lateral. Você tem que dominar a técnica, o movimento padrão em si. Todos os detalhes, indicadores metodológicos, a primeira coisa é essa. E a segunda, obviamente, é você ter um companheiro para você estar treinando. Por quê? Porque a técnica no boxe, ela é avaliada no combate. Para você desenvolver o combate, você precisa ter um companheiro e aplicar as estruturas, escola de combate dirigida, escola de combate condicionado, escola de combate livre e todas as outras coisas também vão te ajudar, mas principalmente essas estruturas, depois de você ter um domínio da técnica, fazendo bastante escola de boxe, são as estruturas que vão te ajudar realmente a, enfim, melhorar suas esquivas, ok? Próxima pergunta do Laércio Júnior 1991. E essa pergunta fazem muito aqui no canal. Como perder o medo de levar socos, de parar e ficar fechando os olhos e ficar baixando a cabeça? Cara, vamos lá, de novo. Gente, a coisa mais importante que todo mundo que está iniciando no esporte tem que fazer é aprender a técnica. Se você está fechando os olhos, isso é uma coisa instintiva. Todo mundo tem isso, principalmente o cara que está iniciando. Quando você vai levar um golpe, o seu instinto normalmente é colocar sua mão meio para frente, fechar o olho, baixar a cabeça ou virar a cabeça. São coisas instintivas. Mas aí que tá, você tem que começar a adaptar o seu corpo, adaptar ao que? A fazer e defender os golpes. Então você tem que tentar ficar aplicando defesas contra esses golpes. Então você tem que dominar os elementos técnicos de todos os elementos técnicos de footwork. O footwork é ótimo para defender se você tem espaço, né? As defesas com o tronco, com as mãos, bloqueios e por aí vai. Então você tem que aprender a defender determinados golpes. É isso que você tem que fazer. Na escola de boxe, tem que fazer isso na escola de combate dirigida, tem que fazer na escola de combate condicionado, tem que fazer isso na escola de combate livre, tem que fazer na sombra, tem que fazer batendo saco, tem que fazer o tempo todo. Eu sempre digo isso para os meus alunos: se você quando vai bater saco só fica batendo no saco, você está criando condições para que quando você entre num flow na hora do combate, você só fique dando golpe e não faça defesa. Então, seja na sombra, seja em todas as estruturas que você puder incorporar defesas, incorpore as defesas também na sua movimentação. Ok? Essa é a melhor forma possível. E é um processo. Para você parar de fechar o olho e fazer essas coisas que são instintivas, o seu treinador tem que estar ali do seu lado, te corrigindo, te auxiliando e te ajudando a você começar a usar melhor as defesas, tá? Mas isso é um processo natural. Aqui o Flávio de Oliveira pergunta: como melhorar a absorção de golpes na linha de cintura? Bom, eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. Primeiro é que você tem que evitar levar golpe na linha de cintura, né? O boxe você ganha tentando tocar mais, conectando mais golpes, né? Principalmente o boxe olímpico, conectando mais golpes e tentando levar o mínimo de golpes possíveis. Então assim, temos que partir daí. Então eu tenho que aprender a defender para não estar levando golpe na linha de cintura. Eu tenho que me movimentar, eu tenho que tentar não levar esses golpes na linha de cintura. Seja na curta distância, meia distância, longa distância, não interessa. Eu tenho que me preparar para não levar os golpes na linha de cintura. Agora, obviamente que as categorias são por peso. Se você tiver uma musculatura um pouco mais desenvolvida, né, na linha da cintura, vai te ajudar a resistir um pouco mais aos golpes. Mas, gente, nas categorias que tem teto, não se iludam. Você pode ter o abdômen mais forte do mundo, que se entrar a mão forte ali e conectar na linha de cintura ali, principalmente na região do fígado, meu irmão,
tem santo que aguente não, tá? Super-homem é só em filme, tá? Então tem que aprender a defender, de preferência não tá levando esses golpes. É óbvio que o fortalecimento da linha de cintura é importante e faz um pouquinho de diferença, mas o principal é isso, tentar não levar os golpes na linha de cintura. Como aumentar a força, velocidade e potência dos meus golpes? Esse que pergunta é o Tico SPS. Galera, já tem uma playlist sobre isso, playlist de preparação física, onde eu falo dessas questões. Mas, de forma objetiva, para um atleta, normalmente, ele tem que ter uma periodização, né? um ciclo de treinamento, um planejamento completo. Dentro desse planejamento, o que se faz normalmente, principalmente quando a periodização é diluída, que é o caso principal dos atletas de boxe olímpico, eles fazem um treino no início do ciclo de adaptação anatômica, ali, um trabalho mais de resistência à força. Depois eles entram numa etapa ali de força máxima, né, que não dura muito, porque o boxeador não pode estar carregando muito peso, até porque a carga de treinamento dele é muito longa, e aí existe um risco de lesão e ele pode acabar desenvolvendo muita hipertrofia, ficar meio lento. Então, depois de fazer esse trabalho de força máxima, ele entra no trabalho de força explosiva, força rápida e por aí vai. Isso na etapa geral. Na etapa especial, ele tenta dar um trabalho mais de manutenção do que ele desenvolveu na etapa geral. Agora, isso é uma coisa que eu venho estudando há muito tempo, né? O que eu vou falar agora eu não tenho um respaldo bibliográfico exatamente para falar isso, mas ao longo desses anos estudando, eu percebi o quê? Que quando o boxeador, por exemplo, é muito pegador, que depende muito da força, é interessante fazer um trabalho mais individualizado e uma carga maior de treinamento para esse cara, mesmo na etapa especial. Por quê? Porque isso é o que define as lutas. O cara que é nocauteador, ele precisa estar sempre em dia com o poder de nocaute dele, ao máximo de preferência. Por quê? Porque isso é o que define ele vencer as lutas. Então notem que existe um planejamento meio genérico para os boxeadores, porque é o mesmo esporte, né, e se busca a mesma coisa, mas também entra toda essa parte individual, tá? E aí, até fujo um pouco para responder essa questão, mas é interessante, se você não é um boxeador pegador, você não deve focar muito no treinamento de força. Por quê? Porque se você não tem esse poder de nocaute, a força para você ela não vai ser o mais importante. Ela vai ser uma das coisas menos importantes no esporte. Se você não vem se nocauteando, não tem sentido você querer focar muito mais tempo, carga de treino, etc, para você desenvolver um pouquinho mais de pegada, se isso não vai fazer tanta diferença para você. Então foque na velocidade, foque na resistência, foque na rapidez de ação, foque na agilidade, por aí vai. Então dê mais ênfase no que você tem de melhor, ok? De novo do Tico SPS, para que serve exatamente fazer sombra com pesos? Cara, sombra com peso é para um trabalho mais de resistência à força do que qualquer outra coisa, tá? Por quê? Porque a força da gravidade aponta para baixo. Quando você tem esse pezinho aqui nas suas mãos, seu ombro está trabalhando ali para resistir e deixar a sua mão aqui nessa altura, né? Então você está trabalhando a musculatura dos ombros o tempo todo. Isso é muito bom para quem quer estar sempre resistindo aí com a mão na guarda, tá sempre com a mão levantada. Esse é um trabalho muito bom de resistência à força, tá? Eu já tenho um vídeo que inclusive eu falo sobre isso. Não é um treinamento bom para treinar velocidade, treinar com pezinho. E daí tem outra questão também que é interessante, que eu já ouvi muita gente aqui no canal, inclusive falando isso, que se lesionou fazendo treino com sombra, principalmente movimentos muito explosivos, rápidos, com peso na mão. Ora pois, vamos lá. A partir do momento, isso é física, gente, a partir do momento que você rompe a inércia com um objeto, né? Você rompe a inércia, você está arremessando esse objeto. E quando você não arremessa, você não solta o peso no momento de dar um golpe explosivo com o peso na mão. Então, isso, quando você estende o braço, você tem que frear para voltar o movimento, ou seja, você golpeia e volta. Gente, esse objeto, ele está fazendo uma força que nas suas articulações, cara, isso repetidamente, isso pode causar um estresse e pode acabar te lesionando. Então, eu não aconselho fazer treino com peso, sabe, de forma explosiva, super rápido, na sombra, principalmente com golpe reto, cara, porque isso é uma pressão muito grande nas suas articulações aí, eu não aconselho. Principalmente quando você não tem a técnica bem polidinha. Então, o trabalho de pezinho aí para estar fazendo sombra, para estar trabalhando aqui, movimentação, tal, deixando a mão aqui, é um trabalho de resistência, força que vai te ajudar, principalmente a manter mais a mãozinha erguida ali na guarda, tá resistindo a mão na guarda, ok? Então vamos lá, próxima pergunta e encerramos o vídeo de hoje. Treinar em casa também pode ajudar nos treinos da academia? Quais treinos fazer em casa? Cara, treinar em casa
Ajuda e muito, dependendo como for o seu treinamento. Obviamente, se você for um atleta de elite, né? Se você for um atleta de alta performance, que você já treina isso às 4 horas por dia, não tem sentido você treinar em casa. Essa é a minha opinião. Você já tem uma carga de treinamento absurda, você já treina bastante, você já treina de tudo, todos os dias, praticamente, segunda a sábado normalmente. Então não faz sentido você chegar em casa no momento que você tem que descansar, recuperar tudo, você ficar ali treinando. Não faz sentido nenhum. Agora, se você faz aquele treininho de 1 horinha na academia, aquela coisa básica que normalmente a galera faz, né, para ter um retorno financeiro e não competitivo, né? Enfim, aí sim eu acho interessantíssimo você fazer um treinamento em casa. Inclusive, tem um cara aqui que eu tô na Malásia, Singapura é aqui perto. Tem um cara que descobriu que eu tava trabalhando aqui na Malásia, aí ele viu meu currículo e ele falou: caraca, eu sou apaixonado pelo boxe cubano, vou lá treinar com esse cara. E esse cara, por incrível que pareça, ele durante a Covid começou a assistir vídeos no YouTube e aprendeu boxe sozinho. E eu sei que isso tem grandes limitações, mas vou te falar que ele é extremamente técnico e ele aprendeu boxe no YouTube. Ele falou pra mim que hoje em dia ele treina 1 vez por semana com o treinador e o resto ele faz treinamento sozinho em casa. Eu vou falar pra vocês, ele é bom em combate, ele é técnico. O que ele precisa melhorar, na minha opinião, que eu avaliei aqui nesses dias, é mais a parte de preparação física, porque ele não tem a ideia de como tá planificando bem, organizando toda a parte de preparação física. Então assim, esse exemplo foi um tapa na minha cara e me mostrou que na realidade, quando você quer uma coisa, você corre atrás e se dedica, né, leva no coração mesmo e tem sede de aprender e se dedica para aquilo, você consegue aprender qualquer coisa nessa vida, né? Então, claro que talvez ele seja uma exceção, claro que ele seja uma pessoa que seja muito diferente da grande maioria, mas eu realmente acredito que quando você quer uma coisa, você corre atrás, você consegue aprender bastante coisa sozinho. Agora, você aprendendo com um ótimo treinador pelo YouTube, online, etc e tal, e você tendo um ótimo treinador presencial, é sempre melhor ter um ótimo treinador presencial, ok? Essa é a minha opinião. Bom, galera, então foi isso. Tem bastante pergunta aqui, mas eu vou deixar para o próximo vídeo porque eu tenho que trabalhar. Então, agradeço a todos aí. O canal vai voltar, não sei a quantidade de vídeos que eu vou estar postando, né, semanalmente, se vai ser semanalmente ou não, mas sempre que tiver um tempinho aqui, eu vou vir aqui e estar fazendo um vídeo, trocando uma ideia com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer ideia diferente, se vocês não concordaram com qualquer coisa, vocês podem deixar aqui nos comentários. Deixa qualquer comentário aí só para dar aquela força, deixa aquele like cabuloso, se puder compartilhar aí o canal, tá cheio de vídeo aí, preparação tática, técnica, física, tem de tudo aí já para vocês. E é isso, galera, espero ter ajudado, tamo junto, boxe tem muita ciência, até a próxima.